Lucas, manda o link aqui pelo chat, que eu já vou avisar. Patrícia Moema, bom dia. Nós gostaríamos de saber se vocês poderiam entrar pelo link do YouTube, que o Lucas acabou de compartilhar aqui no chat com vocês, com nós todos, porque a gente acredita que vai ficar mais fácil a transmissão, com menos pessoas pelo Zoom. Então, se vocês puderem entrar pelo link do YouTube, a gente já está transmitindo lá também ao vivo. Beleza. Tá bom? Obrigada. Nos vemos por lá. Bom, acho que funcionou. Moema, me escutou? Sim, estou aqui no YouTube também. Beleza. Vou sair daqui. Ah, beleza, funcionou. Obrigada. Muito obrigada. Legal. Podemos começar? Podemos. Carol, a gente está ao vivo no YouTube também, então tá tudo certo. Legal. Então, bom dia Brasil, né? E boa tarde aqui para mim, que estou na Alemanha, muito contente de estar aqui com vocês, compartilhando mais esse momento astrológico com os meus parceiros de trabalho, né? E muito feliz também por estar podendo compartilhar com vocês aí ao vivo uma temática tão importante, né? Que é a temática sobre esse ano, né? Que nos espera aí, que já começou com várias movidas. Então, queria apresentar, nós temos a Liz Tesmer, o Lucas Morato e a Juliana Lírio, né, que são todos astrólogos que estão, né, a Liz e a Ju estão em Florianópolis, o Lucas está em Barra de Garça, né? Isso, lá. E a ideia é a gente dividir os temas do ano, que são vários, para a gente poder compartilhar com vocês. A gente vai abrir depois, no final, para comentários e perguntas. Então, no final de toda essa nossa rodada, vocês podem ir colocando já no YouTube as suas perguntas, o Lucas vai gerir esse processo e vai trazer essas perguntas depois para a gente poder esclarecer. Lembrando que é um temaço, né? E a gente não vai conseguir sanar todas as dúvidas e todos os processos do ano, né? Do mapa do ano, que nesse momento, nessas 1h30, 2 horas que a gente está se programando para estar aqui com vocês. Então, eu sugiro para quem quiser se aprofundar em algum tema, que deixe também nos comentários, né? Ah, gostaria de me aprofundar sobre esse tema, quero saber mais sobre isso, porque existe a possibilidade de sim, da gente fazer uma live 2, né? A continuidade. Então, é legal saber a opinião de vocês. Também falando que o Lucas está organizando um curso para estudantes de astrologia, né, desde iniciantes a também intermediários, para quem já sabe as bases da astrologia, onde provavelmente todas nós estaremos de alguma forma participando. E se você tem esse interesse em dar continuidade aos seus estudos, né, deixe o Lucas saber que você quer, né, entrar no mailing list dele, e ele vai estar divulgando esse curso que vai provavelmente começar a partir de maio ou junho. Estamos organizando aí tudo para vocês. Bom, as internets podem dar problema, né? Então, sabemos que temos que ser um pouco pacientes e seguimos juntos. Está tudo certo? Estão me vendo aí? Beleza. Eu estou meio lenta aqui para mim. Então, eu vou pedir para o Lucas compartilhar o mapa do ano para a gente compartilhar com vocês o que nós estamos olhando e o que nós vamos trazer para vocês aí em referência a isso. Compartilhar agora os mapas? O mapa do ano. Uhum. Tá. A gente dividiu os temas entre nós, mas mesmo assim a gente não vai conseguir cobrir tudo. Bom, gente, então é isso. É o que temos
para este ano. Eu sempre gosto de fazer esse olhar intuitivo no mapa, né? Entender as energias como elas estão sendo colocadas. Aqui nós estamos com o ascendente em Libra. O Marte está lá em cima no meio do céu, em Gêmeos. Temos, então, né, o Sol claro aqui em Áries, começando, dando início novamente a roda do zodíaco. Temos alguns planetas aqui, como Mercúrio, essa flechinha aqui é o Vulcano, acredito que talvez o Lucas vai falar um pouquinho. Quiron, Júpiter. Temos ali em Touro Vênus, Urano, nodos, Touro em Escorpião. Nosso querido Saturno amado já em Peixes, né? E esse carinha aqui, que é o Plutão, que nós vamos começar por ele, nos se despedindo, né, de Capricórnio para entrar aí numa nova jornada nos próximos 20 anos em Aquário, né? Então, é um momento histórico, grandioso, que estamos aí vivos, conscientes, fazendo parte. Então, legal, Lucas. Se quiser, pode diminuir aí, voltar para a tela geral. E eu vou começar a trabalhar sobre o Plutão em Aquário, né? Então, para entender também que o Plutão, esse ano, ele ainda vai ficar indo e vindo, né? Entre Aquário e Capricórnio, ele não vai ainda entrar direto em Aquário e ficar por lá, né? Esses próximos 20 anos. Então, esse ano de 2023, ele ainda vai e volta, né? Ele tem esse momento de retrogradação, o que, de algum caso, nos ajuda a fazer esse processo de adaptação a esse novo elemento e esse novo signo que ele vai entrar. Então, olha só como o universo é bondoso, né? Nós estamos nos preparando aí para esses novos 20 anos. Então, assim como a gente faz a adaptação da criança na escola, né? Primeiro ela fica 1 hora, depois ela fica 2, depois ela fica 3. Assim também vai ser com Plutão entrando e saindo de Capricórnio, entrando para Aquário. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa energia aquariana, o que isso nos espera. Lembrando que a última vez que Plutão esteve em Aquário, tivemos a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Então, foram um momento de grandes agitações sociais e a gente espera, né, que algo nesse sentido também vai acontecer nesses próximos 20 anos. Né? Então, eu sempre gosto de trazer que os convites astrológicos, né, que os ciclos nos estão convocando. Então, um ciclo de Plutão em Aquário, ele está nos convocando novamente a entrar em contato com essa consciência grupal, né? Eu acho que uma das palavras importantes de Aquário justamente é conectividade. Então, tudo que é movimentos de rede, de grupos, de conexões, né, vão estar muito aflorados, né? Lembrando também que Plutão não é um planeta que poderemos dizer leve, né? Ele é um planeta que ele é um vulcão, como se diria, né? Ele é uma energia muito forte e permanente. Então, por ele ter um ciclo bastante lento, ele demora, ele fica muito tempo em cada signo e ele fica trabalhando essa energia por muito tempo no nosso processo coletivo. Por que eu estou falando tanto de coletividade? Porque Plutão é um planeta considerado social, é um planeta que considera que rege essas gerações, que rege os ciclos sociais também, né? Assim como outros, assim como Urano e Netuno, que são os planetas transpessoais, e Saturno e Plutão e Júpiter, que também são considerados planetas sociais. Então, são planetas que estão ligados a processos coletivos também, né? Isso não faz com que isso não vá acontecer também nas vidas, né, individuais, mas eles vão trazer processos coletivos de massa, né? Então, uma das qualidades de Plutão é justamente trazer à tona a sombra daquele signo, né? Eu acho que isso ficou bem claro nos últimos anos de Plutão em Capricórnio, onde ele trouxe a sombra dos processos capricornianos para a gente, essas frustrações em relação às economias, aos governos, né, ao que estava sendo imposto, e a todas as estruturas de poder, né, que estão arcaicas, né, e que precisam ser renovadas. Então, esses últimos anos ficou muito claro
que algo precisa ser transformado, né? Entrando agora em Aquário, ele também vai dar uma movida no sentido das sombras do signo aquariano, né? E o aquariano ele tem uma questão muito relacionada, por exemplo, ao abandono paterno. E esse processo de abandono é o que leva muitos dos aquarianos a entrar em processos de rebeldia, né? Então, quando a gente fala em processos grupais de revoluções, elas podem se dar num nível muito produtivo, no sentido que trazer grandes transformações, né, para a nossa sociedade, mas elas também podem ser disruptivas no sentido de trazer um desgaste social, né? Então, a gente pode estar encontrando aí muitas revoltas coletivas em relação ao poder existente, né? Então, lembrando que tem sempre essa polaridade com o leão, né? É difícil analisar um signo só assim, sem ver essa polaridade de eixo, né? Então, quando a gente está olhando para Aquário, a gente também está sempre reconhecendo essa energia do leão, dessa energia dos reis, né? Do individualismo e dessa parte do leão que se sobressai em cima das todas as outras. Então, temas em relação a ditaduras, à extrema-direita, a tiranias, né? A próprias monarquias que ainda existem, né? No mundo, vão começar a ser questionadas, vão ser alvos de questionamento, né? E a gente já vem sentindo isso, na verdade, né? Com todo esse movimento da direita e da esquerda, principalmente no Brasil, está ficando muito claro como tem algo ali que está, né, se movendo e está começando a aparecer. Tá? Então, vamos ter isso em conta, lembrando que a mudança de entrada de um signo de terra, que seria Capricórnio, a um signo de ar, que é Aquário, também fala de uma mudança de elemento significativa, né? Então, o ar, ele tem um movimento mental, né? Os aquarianos em si já são muito intelectualizados. Então, o valor vai começar a sair de um movimento, de um lugar que era da terra, do material, e vai começar a ter um valor intelectual. Né? As coisas vão mudar de valor. E isso é muito importante, né? Porque nós estamos muito voltados à matéria e, na verdade, o valor intelectual ele vai começar a ter ele vai começar a estar mais forte nesses próximos 20 anos. Assim como o processo da volatilidade, né? Então, se já nos encontramos numa sensação de dispersão, que é o que eu vejo socialmente, esses próximos 20 anos vai ficar isso mais claro, quanto nós estamos dispersos enquanto consciências, como estamos facilmente distraídos do que é essencial. Então, com Plutão entrando em Áries, isso vai ficar ainda mais visível. E um dos temas cruciais vai ser a questão da tecnologia. Assim, não tenho como a gente não olhar para isso, né? Não só as crianças, o excesso de tela, TikTok, todos esses processos de internet, de celular, né? Então, isso vai ficar muito evidente, né? Principalmente porque a internet ela só tem 30 anos, e olha só onde já estamos. Né? Então, vocês imaginam o que virá nesses próximos 20 anos em relação a isso, né? Tipo, tá na porta a história das inteligências artificiais, né? A história dos chips, né? Dos controles. Então, todos esses temas de controle, de proteção de dados na internet, de excessos de informação, tudo que tem a ver com essas redes, né? Que nos conectam e que podem ser boas, como também podem ser muito maléficas, vão ser temas que ao longo desses 20 anos a gente vai ter que aprender muito a trabalhar. Mas o que eu sinto muito importante dentro de todo esse processo é que o Aquário é um dos únicos signos que tem esse emblema do humano, né? Porque muitos signos são animais, né? Objetos e tal, e o Aquário tem esse emblema do humano. Então, olha que interessante, a gente entrando em todo esse dilema da tecnologia, né? E um dos nossos desafios maiores, eu acredito, nesses próximos 20 anos, é nos mantermos humanos. E é o que nos diferencia de uma máquina, o que nos diferencia de uma inteligência artificial, né? O que quando a gente vai buscar um atendimento, como é precioso quando você consegue falar com um ser humano, né? Eu acho que todo mundo tem essa agonia de tentar ficar ligando e uma máquina te atendendo, e você fala, meu Deus, eu quero falar com uma pessoa. Então, isso vai estar muito forte nesses próximos 20 anos, né? Como nos mantemos humanos com esses temas, né?
A questões de angústia do futuro, biotecnologias, né? A gente, lembrando também que tem 3 planetas que têm a Lua em Aquário nos seus mapas, né? Que é a China, a Rússia e Estados Unidos. Então, provavelmente vem coisa por aí a partir desses movimentos, né? Desses 3 países, já está acontecendo, e que o Plutão vai estar ativando esse processo lunar, né? Então, isso também é importante para quem já estuda astrologia e tem conhecimento do seu mapa, olhar onde Plutão, né? Onde está Aquário no seu mapa, a princípio, e onde que Plutão vai estar passando por ali, né? Então, isso é bem importante. Lembrando que o Plutão em Aquário vai estar fazendo uma quadratura com toda a geração de Plutão em Escorpião, né? São pessoas que nasceram a partir de 84. Então, essa quadratura com esse Plutão em Escorpião vai estar mostrando quem vão ser as próximas lideranças dos movimentos transgressores aí dos próximos 20 anos, porque é o tempo dessa geração, né? Então, essa galera que tem o Plutão em Escorpião no mapa natal é a galera que vai estar liderando os próximos momentos, os próximos 20 anos de movimentos revolucionários no mundo, né? Já sabemos quem estarão nas cadeias. Isso falou um astrólogo que eu vi que eu achei muito engraçado. Então, assim, é isso, né? Vamos ver o que vai surgir desse movimento. Mas todo esse movimento de cura social que a gente vai estar passando, né? De rever um pouco essas interconexões entre nós, né? Então, essa consciência social. Os próximos 20 anos vai ser o momento de atingir a massa crítica, né? Então, assim, muitas filosofias, né, linhas espirituais falam dessa massa crítica, né, de 144 mil pessoas conscientes no planeta, para o planeta poder dar um pulo, né, dar um salto, né, em relação ao seu processo evolutivo como coletivo, como humanidade, né, porque nesse sentido estamos juntos. Nós teremos agora esses próximos 20 anos para tentar alcançar essa massa crítica. Então, olhando essa polaridade com o leão, é justamente a pergunta: o que eu, como indivíduo, posso estar fazendo? Como posso fazer parte de um coletivo que está, de fato, atuando para um bem comum? Né? Então, assim, eu vejo como os próximos 20 anos como os anos dos coletivos, das ONGs, dos grupos, das associações, né? De pessoas que vão estar se reunindo por um ideal comum, né? Para estar fazendo alguma transformação efetiva, né? Então, como o Aquário ele tem esse movimento essa tendência de anarquista, né? Eu não vejo que a gente vai ter que ficar esperando por governos, né? Eu vejo muito movimento civil organizado, né? Em prol de processos coletivos, tá? E que tem a ver com esse Zeitgeist, que é uma palavra alemã muito conhecida, que eu gosto muito, que fala desse processo do tempo, dessa geração, a mente desse tempo, né? Então, o Zeitgeist desses próximos 20 anos vão ser também olhando para algumas elites, né? Para alguns privilégios, trabalhando com a questão da justiça social, para os temas de fraternidade, igualdade, gênero, que são todos temas aquarianos, né? Então, assim, a gente já está vendo esse movimento acontecer de forma bem pulsante, e ele vai continuar sendo pulsante nos próximos 20 anos. Então, o que eu gosto da história do Plutão é que ele se mantém firme, né? E ele vai fazendo todo o processo homeopático de transformação por um longo período, né? Isso não significa que nós não estamos assim atrasados, né? Eu já acho que estamos atrasados, mas estamos aí com essa chance de Plutão em Aquário de dar uma continuidade. Bom, novas profissões, né, que já estão surgindo aí, novas profissões, novos grupos vão aparecer, outros vão, né, desaparecer, e claro, né, movimentos extremistas. Então, o que já tá mais ou menos dentro do que a gente já está vivendo. E agora eu também queria trazer, em relação à questão dos recursos, né, eu acho que recursos naturais é uma das coisas muito importantes nesse momento para a gente, e a questão ecológica, né? Então, assim, a crise climática é algo que está muito forte, principalmente aqui na Alemanha, uma coisa que está se falando praticamente todos os dias em diferentes meios. E eu acho que o Júpiter entrando em Touro
vai trazer ainda mais essas questões para a gente, né? Então, eu vejo como muito importante a gente estar olhando com essa energia de Júpiter por um ano, né? Júpiter vai ficar em Touro por mais ou menos um ano, trazer de novo essa consciência da natureza, né? Então, temas como permacultura, povos originários, né? Que já está acontecendo, né, o lugar que eles ocupam dentro da nossa sociedade, como incluímos, como resgatamos essa relação com eles, como vemos, como podemos continuar juntos essa caminhada, essa relação com o tempo, com os recursos naturais. Lembrando que o Júpiter vai dar as mãos em algum momento com Urano, que já está em Touro, né? E que vai ficar até 2026, quando ele também vai para uma jornada longa em Gêmeos. E daí teremos mais provavelmente uma live dessas acontecendo. E então, essa questão dos recursos e usos e as questões das economias ainda vão continuar como um ponto forte, né? A ser transformado, né? Assim, a Alemanha, pela primeira vez, a Europa como um todo, está numa grande crise econômica, né? Então, pela primeira vez, estão todos sofrendo inflações aqui. Então, isso é muito importante para que aconteça, né? Para que a gente comece a mudar o sistema econômico e perceber que o sistema econômico precisa ser transformado e a nossa relação com os recursos naturais urgentemente transformada, né? Então, eu estou vendo como algo muito positivo, eu sou uma otimista, né? Então, assim, eu estou vendo como algo muito positivo todo esse movimento, e eu não vejo a hora de estar junto para repensar, né? De como a gente pode tornar as coisas mais justas, mais igualitárias, né? E trabalhar nesse sentido do fair, né? Do que é justo para todos. E se é quem vamos encontrar, né? Então, lembrando, então, só que eu tenho aqui algumas datas, né? Lembrando que o Plutão ele vai entrar, então, diretamente a partir de 19 de novembro de 2024, que ele entra direto já em setembro. A partir de setembro de 2024, ele entra diretamente aí em Aquário e fica, né? Até então, ele vai ficar um pouco pendulando. Nós temos também em 2025 a entrada de Netuno em Áries, e também em 2025, ali 2026, Urano entrando em Gêmeos, né? Então, grandes planetas, né, com grandes significados sociais, fazendo mudanças. Então, isso é muito significativo para todos nós, né? Até 2044 teremos aí, então, a nossa energia aquariana sendo regida aí com a força de Plutão. Então, não esqueça de olhar no seu mapa, né, onde se localiza Aquário, para poder identificar o que vai estar sendo ativado naquele momento. Eu abro agora para os meus colegas fazerem contribuições, porque eu sei que eles têm muitas contribuições boas para fazer, e a gente segue junto. Carol, vou aproveitar o teu gancho, que eu fiquei aqui anotando algumas coisas enquanto você fala. Na verdade, da relação, né, que a gente consegue começar a perceber entre a entrada de Plutão em Aquário e Júpiter em Touro, né? Quando você fala da revolução dos modelos de organização, né, saindo desse lugar de opressão, né, exercício de poder de cima para baixo, que é bem uma característica de Plutão em Capricórnio, né, e vivenciando essa crise disso, principalmente agora nesse grau final, né? O grau final de trânsito de um planeta sempre representa uma crise, uma transição, né? Isso fica muito exacerbado. E a gente vai ter essa prévia da entrada de Plutão em Aquário aí agora, de 23 de março até 11 de junho, né? Agora de 2023, depois que retrograda, né? E aí só lá em setembro de 2024 é que vai entrar definitivamente. E isso vai coincidir com esse processo, né, de uma passagem um pouco mais rápida, né? Porque Júpiter tem um ciclo aí de 12 anos, vai ficar em torno de 1 ano e pouco em Touro, mas vai estar convidando a gente a repensar legislações, né? Pensando que Júpiter rege a questão da justiça, então legislações que possam atender, né, e garantir formas mais igualitárias de se relacionar com o meio ambiente, de estruturar organizações sociais que quebrem ou que tragam um modelo alternativo a esse exercício de poder, né? Acho que a grande crise ambiental está muito relacionada com essa questão de ser algo sempre de cima para baixo, o interesse de um se sobrepondo ao de outro, né? Isso faz com que a Terra se esgote, né? Em que a gente entre
num processo assim que é uma quebra, né, de uma possibilidade de ter algo justo, né? Você falou em justiça, né? De ter algo harmônico, seja isso numa organização social, seja isso na forma como a gente se relaciona com os nossos recursos, com o meio ambiente, né? Então, essa noção de justiça, de integração, de quebra, né? A revolução é isso, é achar modelos igualitários, né? Em que aqueles que estão oprimidos possam também ter voz, ter lugar, né? Então, esse tensionamento, que não é algo fácil, né? Porque quebra as grandes bases das sociedades, aí, estruturadas já em séculos, né? Então, por isso, acho que uma grande crise, né? Só queria pontuar isso, assim, que eu vejo muito amarrado esses dois temas e que talvez a gente realmente vai ter que se mover em direção a esses novos modelos mais igualitários, porque a demanda ambiental, que é a fonte da onde a gente, né, embasa nosso modo de existência, não vai mais suprir, né? Essa crise é algo gritante. E então é isso, aquele movimento de quando a água bate na bunda, né? Os interesses econômicos, eles vão ter que ser revistos nesse sentido, porque há uma pressão que transcende, né, a vontade de quem está regendo o poder. Era isso que eu queria pontuar nesse sentido, assim. Isso, justamente você falou, Liz, gostei muito que essa coisa das influências, né, como o aquário ele quebra as barreiras, né, porque na verdade agora eu não posso mais pensar a Amazônia do Brasil e eu faço o que eu quero, não, o mundo inteiro, né, todos os países estão aí já percebendo que acontece um processo aqui, afeta lá embaixo, né? Então, assim, estamos totalmente conectados nesse processo de mudanças climáticas, somos todos, né, produtores e, ao mesmo tempo, vítimas desse processo e que não existe mais uma defesa única de um país, né? Mas existe um pensar global. Eu acho que essa é a grande sacada do momento. Muito bom. Acho que a gente pode seguir. O que vocês acham com as apresentações? E a gente vai costurando os diálogos. Se forem surgindo perguntas no chat também, que eu acho que dá para encaixar, eu já coloco aqui para a gente, tá bom? Quem sentir de compartilhar alguma ideia no chat, que queira, a gente já pode ir colocando dentro do diálogo também. Fiquem à vontade. Lucas, eu vou pedir a palavra aqui e pegando também o gancho da fala da Carol, aproveitando toda essa fala que ela trouxe de aquário, né? Para a gente fazer uma analogia aqui, que você usou o simbolismo do vulcão, Carol, que é bem interessante, né? Que você falou no começo, assim, como erupção, né? Porque o Plutão, ele vai trazendo essa questão das necessidades que estão bem interiorizadas ali, né? Na raiz da humanidade. E ele faz um ciclo longo como se fosse apertando uma grande espinha e em algum momento vai chegar em catarse, né? Então, tem aí esse longo período de 20 anos, né? Onde vai espremendo o que são necessidades, né? Porque o Plutão, por ser geracional, ele vai falar dessas camadas bem mais internas, né? A nível de coletivo, e que vai espremendo até o momento que chega de catarse. E que geralmente precisa dessa catarse porque, né, a humanidade ainda está testando, né, essa questão de luz e sombra sobre todos os aspectos. Ia pegar o gancho falando de Saturno, porque ele vai fazer justamente essa questão dos ajustes nesses ciclos mais longos, né? Ele vai trazer as condições de realidade que a gente precisa para operar com essas necessidades, né, no mundo. Ele vai estar fazendo, então, o quê? Quais são as ferramentas que a humanidade precisa diante disso que está vindo lá de baixo, né, que está sendo espremido e que está sendo subcutâneo, digamos assim, né? E o Saturno vai estar, então, trazendo com mais clareza, né, e com mais realidade o que a gente tem disponível para tratar, né, desses assuntos todos que são mais longos e que, às vezes, a gente não consegue ter uma visão, justamente porque eles, né, não alcançam a nossa realidade cotidiana, eles estão numa extensão um pouquinho maior e abrangendo muito mais, né, a toda a humanidade. Então, o Saturno, ele vai ter essa função muito pela questão estrutural dele no sistema solar mesmo, né, de ser esse limite de realidade, né, de trabalhar com a contenção pelos anéis de Saturno. Eu acho que é legal a gente fazer essa relação para quem está assistindo, né, analogicamente, né, por que o planeta desempenha essa função,
né, para a gente a nível coletivo e individual. Então, o Saturno ele vai ter essa característica, né, de nos mostrar a realidade das coisas, de nos impor a realidade, de nos impor os limites necessários. E ele esteve em Aquário, né, desde 2021 até agora, 2023. Então, ele já veio trazendo a necessidade de se pensar coletivamente, né? Toda essa temática que a Carol trouxe, o Saturno ele não só trouxe a necessidade, como ele, por ser um planeta que chega na nossa realidade de uma maneira muito palpável, né? E às vezes muito dura, ele veio e trouxe, né? Além da necessidade, as consequências já dentro desse ciclo. Então, a gente teve um exacerbamento muito grande, né, de todas as necessidades de atenção para com o coletivo, né, diante de uma pandemia, e da gente ter que pensar soluções para o coletivo imediatas com o uso da tecnologia, né, pensando que foi um ciclo de Aquário. Então, onde a gente teve que usar todas as forças, né, de tudo que a gente já tinha desenvolvido tecnologicamente para o quê? Para uma ferramenta de solução, né, no coletivo, imediata, rápida, né, que foi a pandemia que trouxe. Isso dentro da mitologia tem muitíssimo a ver com os mitos de Prometeu, né, que falam de Aquário, né, onde ele tinha que pensar soluções para a humanidade, né, onde ele foi o primeiro deus aí que cedeu o fogo, né, para solucionar várias questões de avanço da humanidade. A gente teve dentro desse ciclo de Saturno em Aquário, né, um avanço muito grande em termos de soluções. A gente viu que a gente tem como solucionar muitas coisas, né, com o uso da tecnologia para a humanidade. Foi visto isso, foi constatado, foi vivenciado. Agora, por um outro lado, obviamente, né, quando a gente pensa em contexto de massa, a gente sempre vai ter um aspecto sombra aí, né, para ser analisado também dos ciclos. Então, a gente teve o quê? Em contraposição, né, nessa parte sombria, o abuso, né, da tecnologia e as consequências do que isso já está vindo, né? Porque, como eu disse, o Saturno a gente já está vivendo, já está sentindo, e ele já está dando limite, e ele já está punindo, ele já está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele já está ajustando, ele já está nos punindo. Então, hoje, o que a gente está tendo? Né? Um surto coletivo por uso da tecnologia. Está todo mundo surtado, porque ao mesmo tempo que se descobriu que se soluciona muitas coisas com a tecnologia, que facilita muito a vida da humanidade, nós estamos ficando cada vez mais escravizados também, né? Pelo uso dela. E todas as gerações estão escravizadas. É isso que é a coisa mais louca, né? Porque pega essa onda aquariana e você pensa assim, é só o pessoal da geração de agora que tá... Não, tá todo mundo escravizado, né? Todo mundo se vendo escravo. Por quê? Porque é uma ferramenta que veio para libertar, né? Vamos pensar no contexto aquário, né? Que a visão é da liberdade, né? De romper barreiras, de unir, do coletivo funcionar a favor do coletivo, né? Mas a gente está vivendo a polaridade também ali do eixo de Leão, né? Onde todo mundo se centrou nas suas necessidades, né? Com isso. Então, e começou a gerenciar a sua própria vida a partir dessa dinâmica tecnológica full time. Então, quando eu dei aquela chamada ali de caos, né? Que o caos são essas fendas, né? São essas entreaberturas, né? Onde nascem as coisas, a gente está vivendo um caos, né? Porque a gente vê o tempo todo fendas e entreaberturas de soluções a partir de movimentos coletivos e tecnológicos, né? Mas que ainda a humanidade parece estar num estágio assim, muito infantilizado com o uso disso tudo. Né? Então, ai, que brinquedo novo legal. Usa. Só que o brinquedo não quebra. Quem está se quebrando, na verdade, é o humano que está fazendo uso do brinquedo, né? E aí o Saturno agora vem numa energia pisciana, né? Que inclusive, já adentrou no dia 7 de março. Né? Então, a gente já está sendo coroado aí com
com o ano novo astrológico, já com o nosso querido Saturno, né? Já tendo entrado para dar real, né? Para dar aquele tapa suave na nuca, né? De todos nós a respeito disso tudo, né? Desse amadurecimento psíquico que a gente está precisando, a nível coletivo e individual. Essa que é a verdade, né? A gente está aqui o tempo todo falando do coletivo, mas tudo parte do indivíduo, né? De como o indivíduo se organiza para chegar nesse coletivo. E por isso que a astrologia é uma ferramenta incrível, continua sendo, né? No sentido de ajudar os seres humanos a se encontrarem, a se individualizarem, né? Encontrarem a sua individuação no mundo. Porque a partir desse autoconhecimento de você entender o que você está fazendo aqui, né? Qual que é o seu propósito, o que te governa desde da hora que você acorda até a hora de dormir, que são as coisas importantes a se saber de fato, te orienta como que você vai se comportar no coletivo, ou que ações você vai mover pelo coletivo. Se você vai ter interesse no coletivo, né? Principalmente, né? Não só a partir de notícias, mas a partir de ações. Então, que é a questão do Saturno, que ele nos enquadra muito nesse sentido de prática, de realidade. Fala, tá, e o que você vai fazer com isso? Né, que é o que eu gosto muito, né, da maestria saturnina. Ele tira a gente dessa abstração, né, dessa questão mental, né, de só pensar sobre as coisas, só refletir, só filosofar. Ele fala, e aí, cadê a prática? Como é que você vai agir dentro disso? Né? Então, ele veio trazendo essa questão de uma prática com o uso da tecnologia aí de 2021 a 2023, de uma maneira bem exacerbada, que todo mundo está usufruindo, obviamente, o que facilitou demais a vida, né? Inclusive, estamos aqui hoje, né, fazendo isso com muito mais facilidade por conta desse Saturno em Aquário. Vamos ser sinceros que lá em 2020, se a gente fosse fazer, a gente ia estar muito mais embananado, não ia alcançar tantas pessoas, sabe? Então, hoje a gente abre o YouTube, a gente tem palestras de tudo, a gente tem uma vivência, né, de troca de conhecimentos, que é muito aquariano, né? Essa troca de conhecimento não é meu, conhecimento é nosso, né? E todo mundo sabendo disso, desembarreirando o intelecto também, sabe? Tirando as fronteiras, né, intelectuais, que antes eram tão... Não, só quem pode falar disso é tal pessoa, só, né? Então, a gente, com Saturno e Aquário, a gente também teve essa abertura das pessoas buscarem mais conhecimento e poderem falar mais sobre conhecimentos, né? Que elas têm nas suas vidas, que elas já aplicaram, outras que não aplicaram, mas que, enfim, já estão conseguindo desenrolar. Então, estão tendo uma profusão disso tudo, né, gente? E isso tudo foi esse movimento prático saturnino aí em Aquário. Agora, o que a gente espera, né? Ele entrando em Peixes, né? Sendo que Peixes já vem trazer a questão do inconsciente coletivo, né? Principal pauta. Eu vejo, assim, muitas matérias estão saindo de Saturno em Peixes falando assim, é a hora de realizar os sonhos. Será? Será? Porque, claro, Peixes, a casa 12 rege a questão do onírico, dos sonhos, né? Então, se você pegar como palavra-chave, você pode até usar isso, tá? Num contexto pessoal, em alguma esfera. Ok, eu estou interpretando mais, assim, essa vivência de Saturno em Peixes que está começando como um ajuste de inconsciente coletivo. A gente está com uma carga de sujeira, de inconsciente coletivo, né, de residual. Não vou nem usar sujeira, vamos falar residual, tá? Porque aí o residual, a gente sabe que tem muitas camadas desse residual, né? Para não entrar em julgamento de se é limpo, se é sujo, se é bonito, se é feio. Vou usar só a palavra residual aqui, mas de que a gente está com residual, né, no inconsciente coletivo gigante, que a gente não está conseguindo processar, isso é fato. Né? Ninguém está conseguindo processar muito essa nuvem, né? E então o Saturno em Peixes, acho que ele está atuando exatamente nisso, sabe? Agora é a nossa possibilidade de amadurecer como indivíduo e como coletivo, psiquicamente, sabe? Amadurecer a nossa psique para entender o que a gente vai fazer, o que a gente vai governar com tudo isso. Ju, nosso papel de liderança nisso. Eu até colocaria a pergunta assim, é viável ainda ter sonhos? Porque no planeta, do jeito que ele está indo, né? Será que é viável ainda planejar que vou estar fazendo férias no tal lugar, que vou estar comprando tal casa? Pois é, por isso que eu questionei, sabe, essas matérias. É hora de realizar os sonhos.
gente, calma, né? A gente saiu de um Saturno em Aquário gritando para necessidades de ajustes coletivos, assim, urgentes, né? Que a gente está tendo de toda essa pauta que você trouxe antes, Carol, que eu não vou, né, falar de novo, porque você já falou quais são. E são muitas, né? E que as pessoas ainda estão se desviando no, ai, tá bom, o coletivo precisa, mas aí veio o eixo leão, né? Mas eu primeiro, né? O meu prazer primeiro. Ai, mas tudo bem, se eu estiver reciclando meu lixo, isso já me libera para estar, sei lá, pagando para ir lá longe, numa praia que não é permitida, entendeu? Porque é uma reserva e eu me permito, porque no dia a dia eu acho que eu estou fazendo tudo certinho, que eu estou reciclando meu lixo. Então, eu estou vendo muitas pessoas usando isso, né? Então, que são as sombras aí, né, de um Saturno em Aquário. Ah, eu conscientizei um pouco, eu me libero para usufruir do meu bel prazer, né, desse mundão. Então, eu não sei se essa pergunta foi muito boa. Será que a gente está no momento de realizações ou de amadurecer, né? Amadurecer sonhos que sejam para o coletivo, pensando como um lugar de estadia, né, para todos. Será que esses sonhos não têm que incluir o mundo, não tem que incluir o planeta, não tem que incluir, né, a vida de todos? Então, entrando em causas mais sociais mesmo, né? Que daí é desígnio da casa 12, a casa de peixes, né? Olhar para tudo que está marginalizado, que está à margem, né, do sistema. E como que a gente pode passar por um Saturno em Aquário, vendo tantas deformações do sistema, o quanto de ansiedade, né, esse sistema causa, que outro dia eu estava falando para uma pessoa, não é ansiedade, isso é o capitalismo, né? Todo mundo está achando que está mega ansioso, está com TDAH, né? Um monte de adulto, né, se autodiagnosticando ou procurando diagnóstico de TDAH, né? Porque se sente assim, né? Ou tendo crise de ansiedade diariamente. Quantos pacientes, né? Vocês não estão atendendo, quantos clientes a gente não está atendendo que estão trazendo crise de ansiedade? Eu falo, gente, não é isso? Será que é crise de ansiedade? Não é o capitalismo que faz isso? A gente, e a gente passou por um Saturno em Aquário, acho que para levantar essa questão desse sistema, e agora, com o Saturno em Peixes, uma boa oportunidade da gente revisar isso, né? Como eu falei, Saturno, ele não vai só fazer a gente ficar pensando sobre isso, né? Então, ele vai trazer duras consequências para a falta de revisão, né, que foi, né, do período ali de Saturno em Aquário. Levantou-se tudo, trouxe para a superfície, ótimo, vocês sabem usar a tecnologia e a humanidade, e agora vamos usar essa tecnologia a favor das causas que foram levantadas sociais. Então, como que a gente pode sair da nossa individualidade, né, nesse ciclo aí que vai ser até 2026, né, nos compreender realmente como indivíduos grupais, né, que estamos no coletivo, que somos humanidade, né, não estamos, somos humanidade. E peixes, essa é a temática, né? Eu acho de uma complexidade muito grande, não acho que vai ser um período fácil, né, diante da complexidade que esse signo tem, da falta de compreensão que ainda nós temos, né, dele. Eu acho que até para nós astrólogos, quando vamos falar de peixes no mapa, é de extrema dificuldade, sabe? É muito desafiador, porque é uma energia que rompe muito, né, a questão do ego, rompe muito a questão da individualidade, dos prazeres individuais, da busca individual, que é o que todo mundo está muito centrado. Então, é dissolver mesmo, né? Esses próximos anos, eu acho que é uma dissolução de percepção social, percepção coletiva. Acho que vai ser a única maneira da gente estar saindo das doenças aí, né? Psicoemocionais, psicomentais, né? Que estão surgindo todos os dias, né? Todo mundo com alguma coisa. E isso vai, obviamente, né? Como todo ciclo, a sombra dele vai ser exacerbada. Então, acredito que vai ter muita gente surtando, né? Aí Peixes fala muito disso, né? Muita gente querendo sair da realidade a todo custo, porque a realidade está dura, está difícil, né? E então, como que a gente pode remar, né?
fazer uma magia astrológica em cima disso, é estar no todo, reformando o todo, não é fugindo, né? Porque não tem como, senão a gente realmente fica maluco, lunático. Eu vejo também, Ju, essa questão das religiões, né? Como já é um tema que está muito forte, né? Dessas Sim. questões das religiões, da queda das próprias religiões, né? Como parece que já é uma coisa que parece que não está mais servindo, né? A origem da palavra religare, né? Então, o tema das religiões vai ficar nesses próximos anos muito forte, e assim como a própria espiritualidade em prática. Isso também acho algo bem positivo dessa energia do Peixes, né, do Saturno em Peixes. Saturno em Peixes. Como é que você põe a tua espiritualidade em prática? Exatamente. Porque aí a Peixes não fala muito de religião, né? Mas ele vai falar das crenças, né, Carol? Uhum. Em Sagitário a gente tem a religião, em Peixes a gente vê as crenças. Então, acho que isso que vai estar sendo ajustado, né? As minhas crenças, elas condizem com a minha realidade, né? Eu vivo as minhas crenças de fato, eu coloco elas em prática. Muita coisa vai por chão. Já está indo, né? Na verdade, muitas coisas já estão indo por chão, já estão sendo questionadas, né? Mas como a gente sabe, essa grande massa, né, ainda é o grande espelho da sombra, né, dos ciclos. Então, a gente também está tendo uma coisa muito louca, né, de muita gente voltando a crenças extremistas, né? Então, a gente tem essa pendulação em todo o ciclo, né? Vai para um lado, vai para o outro. Então, tem uma galera que vai para esse ponto, né, de botar para o chão, de ver que a espiritualidade é uma coisa muito mais ampla, né, que essa energia de peixes não é a partir de uma religião que vou ter uma definição de espiritualidade. E do outro lado a gente tem essa pendulação, né, que a gente vê o reflexo de um grupo maior, de um coletivo maior, respondendo a isso com a sombra, que é um retorno. A gente está tendo um retorno, né, de extremismo aí religioso, de valores, né, religiosos sendo impregnados na nossa geração, né? Principalmente, mais do que na geração posterior ou na que está vindo, a gente está tendo na nossa geração uma necessidade de resgate, né, de agarrar alguma coisa como espiritualidade. Acho que o tema água também, né? Essa coisa então aqui, por exemplo, a falta de água na Europa é uma coisa muito séria já, assim, muitas árvores assim já faz alguns anos morrendo, né, em relação a isso. Então acho que Saturno entrando em Peixes também pode estar falando de uma restrição desse elemento, né? Desse processo que a gente está vendo como um dos resultados aí de um manejo totalmente inconsciente, né, dos recursos naturais. Sim. E esse manejo inconsciente, né, que tem a ver com essa energia pisciana, sendo agora, né, concretizada, vindo a ser vista, né, porque o Saturno ele traz para realidade, né, traz para ser concretizado. Então, eu vejo algo muito também nesse sentido, porém, ao mesmo tempo, também vejo eu como ascendente em peixes, estou achando ótimo, porque, assim, dá uma ajudada, dá uma centralizada, querendo ou não, né? Porque você entra no chão, você entra numa linha, né? Porque é isso, é muitas coisas, tudo pode ser abarcado, tudo pode ser possível, né? E o Saturno em Peixes, muitas possibilidades, né? Exato. Ele dá um foco, e é só que ele dá um foco geralmente pela restrição, né, Carol, como você falou, né? Essa que é a questão. Então, a gente é aquela coisa de aprender pelo amor ou pela dor, né? Com Saturno, muitas vezes você vai aprender de qualquer jeito, aqui vai ter que aprender. Mas vem muito pela restrição, pela castração, pela falta. E aí aquilo não, faltou, então agora eu vou lidar melhor com esse recurso, né? Com todos os recursos, né? Que esse eixo, né? Na verdade, esse eixo Virgem Peixes, ele trabalha muito com essa coisa da restrição, né? Do processo criativo da restrição, né? Eu me lembro que eu falava que os economistas, né? Que tem essa coisa virginiana de trabalhar, fazer essa coisa famosa, uma limonada, né? Quando um limão virar uma limonada. Então, pode vir muitas coisas boas esse processo de restrição, principalmente captação de água da chuva, né? Quantas coisas que dá para serem criadas,
Soluções, isso que eu acho que essa história do Saturno pode trazer, né? Poxa, soluções, estamos nesses próximos 3 anos precisando de soluções concretas. Sim. De como fazemos com essas temáticas, né? E eu acho que é a vez dessa galera que está aí, que já está há muito tempo batalhando e construindo essas soluções paralelas que são marginalizadas, né? Que não estão ainda 100% disponíveis, né? Não estão desacreditadas. Eu acho que é o momento em que elas entram em cena. É isso aí. Muito bom, meninas. Eu fico ouvindo vocês e fico fervilhando de ideias e conexões também, e pegando o gancho aí para a minha fala, né? Então, a Carol tocou quando ela falou sobre a questão da mentalidade, né, com esse marco do Plutão em Aquário, que já vem, né, com todo esse trânsito de Saturno em Aquário, né, que antecedeu essa entrada agora dele em Peixes, da gente ter esse boom das questões das tecnologias e do impacto disso na forma como a gente se organiza socialmente, como mentalmente a gente está disponível para as interações, como a nossa mentalidade fica mais flutuante, e como isso também gera diferenciações mais duras e rígidas em relação às classes, né? O quanto impactou a questão da educação, com a questão da pandemia, o acesso das pessoas a esse tipo de recurso, e o que forçou também outras barreiras, né, que já existiam, mas que talvez ganharam aí mais força, né, nesse distanciamento de acessar, né, as possibilidades que a tecnologia traz. Então, a questão da diferença de classes também é algo importante, e aí com Saturno em Peixes vem essa responsabilidade por quem está excluído, por quem está à margem, né? Como que a gente vai falar em equilíbrio, em igualdade de uma sociedade se a gente não vai olhar para quem está marginalizado? Então, eu vejo esses 2 pontos muito importantes, assim, para a gente pensar o que socialmente a gente poderia assumir como revolução, né, para poder gerar uma transformação social. Eu acho que tem essa questão das classes, do acesso às tecnologias e como que elas podem favorecer esse processo inclusivo, né? Mas vejo também a questão da saúde mental, né, que eu acho que daí toca esse ponto de Peixes como, né, a grande mãe oceânica, né, desse processo inconsciente coletivo, e a gente pode olhar os dados, né, o quanto as questões de saúde mental tiveram um boom aí com a história da pandemia, o quanto o índice de suicídio aumentou entre os adolescentes, o quanto as pessoas estão medicalizadas indiscriminadamente, porque não tem por hábito, né, na nossa cultura, principalmente no Ocidente, essa coisa da gente cultivar as emoções, da gente olhar para o nosso lado invisível, da gente olhar para o nosso entorno, né? Então, tem questões individuais e tem questões sociais que estão aí batendo a porta para a gente olhar antes que algo mais contundente venha aí desestruturar tudo que a gente conhece como organização social, né? E acho que essa questão da saúde mental, ela fica muito enfatizada nesse mapa do ano, né? Para além dos ciclos planetários, que é basicamente o que a gente está olhando, né? O trânsito desses planetas, né? Que num ciclo vão passando por siglos e trazendo temas que são do coletivo, né, porque são planetas geracionais, mas o que esse mapa do ano, né, que hoje o Sol ingressando em Áries traz, né, a gente traz uma Lua em conjunção a Netuno em Peixes nesse mapa, né, então essa questão da dissolução da questão emocional, né, da depressão, da dissolução da estrutura egóica, que já vem fragilizada, porque a gente, né, enfatiza tanto a imagem, toda essa questão, uso de filtros no Instagram, essa questão da problemática de saúde mental, principalmente entre adolescentes, que já não se reconhecem, né, porque não conseguem se ver sem os filtros, né, e todo tipo de ansiedade que isso gera, e a necessidade, né, para mim, a meu ver, dentro da forma como eu trabalho, a importância dessa conexão com a dimensão da espiritualidade, da necessidade da gente voltar a sonhar, da necessidade da gente achar alimento para a nossa alma, para dentro do caos que a gente vivencia, a gente achar um ancoramento que faz a gente voltar para algum lugar de estrutura, né? Porque como que eu vou ter força para lutar contra algo, né? Para contribuir para uma revolução, se eu estou enfraquecido, se eu estou fragilizado, se eu estou oprimido, né? Então acho que em termos individuais, claro que em termos coletivos é o que tem que acontecer, mas como que individualmente a gente pode se responsabilizar pelo nosso processo, né? E aí é onde eu encontro dentro desse processo de necessidade de trabalho de saúde mental, a necessidade de olhar para o corpo, né? A necessidade de olhar como eu estou me alimentando, de como que está a minha relação com o meio ambiente, de pensar a minha prática de atividade física, porque nós não somos uma cabeça flutuando, né? Que é o que hoje as demandas sociais
tecnológicas, ela sempre nos exige, né, uma velocidade que o nosso corpo não acompanha. Então, o corpo, já que estamos num ano em que Júpiter vai estar em Touro, né, a gente precisa expandir a nossa experiência corporal para que a gente tenha condições de ancorar essa dimensão tão dissolutiva que é a dimensão pisciana, que vai estar muito enfatizada não só pelo trânsito de Saturno em Peixes, mas porque essa Lua vai estar em conjunção a Netuno, né, vai estar em Peixes e vai estar trazendo questões emocionais aí muito complicadas, né? E aí eu pego um gancho para o meu tema, que é falar dos nodos lunares, né? Que vai estar esse ano entrando aí no eixo de signos Libra e Áries, que vão falar exatamente do processo de relacionamento, né? O que é o relacionamento se não é o nosso espelhamento da gente mesmo através das nossas interações, né? Então, rapidamente explicando o que são os nodos lunares, não são astros, né? Não são planetas, mas são pontos de encontro entre as trajetórias de Sol e Lua, né? Que acontecem em eixos opostos, e que estão falando da nossa relação com o destino, né? Existe um ponto em que a Lua ascende na eclíptica, né? Nessa trajetória aparente do Sol, que vai falar então do nó do norte, da direção do processo evolutivo da nossa alma, né? Para onde que a humanidade caminha em termos de desenvolvimento, e o que a gente traz como resíduo, né? O nó do sul, que é, se a gente pensar num processo de reencarnatório, o que a gente traz como bagagem, num termo que a Juliana usou, né? Esse resíduo, isso que a gente ainda precisa depurar, essa sombra, né? Então, vai trabalhar dentro de uma polaridade de signos. E esse processo dos nodos lunares, ele tem um ciclo em torno de 19 anos, né? E os nodos lunares estão relacionados diretamente com os eclipses, né? Porque é o alinhamento de Sol e Lua com esses pontos que vai gerar no processo astronômico o ocultamento desses astros e esse impacto, né, psicológico que é olhar para o céu e ver um astro se ocultando, né, ou a sombra da Terra sendo projetada sobre a Lua. Então, psiquicamente, né, historicamente, é algo que tem um grande impacto, os eclipses, eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas gostaria de enfatizar um pouco antes essa tônica da mudança dos nodos, né? Então, se o ciclo inteiro dos nodos lunares tem aí um período de mais ou menos 19 anos, o eixo de signos que é enfatizado ocorre mais ou menos a cada 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? Então, a gente vem de um processo em que Touro e Escorpião, como eixo nodal, estavam enfatizados, então falando muito das questões financeiras, das questões das crises, da sombra, daquilo que estava oculto, das traições, do excesso do exercício de poder, do desejo, né? E de como que a gente também solidifica uma vida mais prazerosa, um olhar mais para o que a gente pode consolidar, né? E aí pensando aí em termos individuais, em termos coletivos. Então a gente vem, né, de um processo que aconteceu ali entre janeiro de 2022 e vai até julho de 2023, quando esse eixo nodal vai estar acentuando, né, essa dinâmica touro-escorpião, né? Então, o nó do sul vindo de Escorpião vai estar trazendo exatamente a necessidade da gente depurar a sombra escorpiana, que é esse lugar do exercício do poder, que é esse lugar da traição, que é esse lugar de uma sombra, né, que assume um lugar de opressão, muitas vezes, né, porque a gente não olha para ela, ela se torna compulsiva, de um processo emocional também e eliminatório, né, o que a gente precisa eliminar em termos de emoções densas, né, porque Escorpião é um signo de água e a gente vai estar num ano muito enfatizado com esse elemento água, com um ascendente em Libra, então precisando trazer essas coisas para o equilíbrio, né? Então, o que a gente precisa depurar aí dessa sombra escorpiana para que a gente possa ir em direção a uma edificação taurina, que é uma edificação do que é valoroso, do que é belo, né, do que é fértil nesse sentido. Então, entram também as temáticas do meio ambiente, de como que a gente gere os nossos recursos de uma forma mais ampla, né? No nível individual, a gente poderia pensar em dinâmicas de apego e desapego, né? O que eu preciso me desprender emocionalmente para que eu possa consolidar e edificar coisas que vão vão fazer sentido para mim, vão valorizar a minha experiência concreta aqui nessa existência, né? Então, até julho de 2023, a gente vai estar ainda trabalhando esse eixo nodal. Esses signos, eles andam em sentido retrógrado, né? Então, a gente está se aproximando aí do final desse eixo touro-escorpião para entrar no final do grau 29 de Áries, que vai acontecer ali em julho de 2023, e aí vai trazer uma dinâmica
para além de terra e água, uma dinâmica mais projetiva, né? Que vão ser os 2 signos, Áries e Libra, que vão estar falando de ar e fogo. Então, vai estar falando de como que a gente se equilibra na nossa interação com o outro, a partir daquilo que a gente deseja, a partir de uma ação que a gente, né, se coloca. Então, o eixo norte vai estar em Áries, né? Então, nos chamando para ter uma iniciativa, nos chamando para ter uma ação mais corajosa, né? E também necessariamente trabalhando o aspecto sombra disso, que seria talvez a agressividade, a impulsividade, ou aquela faísca que não se sustenta. Então, como que a gente sustenta o nosso desejo, né? E a direção que a gente dá para o nosso processo evolutivo a partir daquilo que a gente vê como algo que vai nutrir a nossa independência, né? Acho que esse eixo vai falar muito de como que a gente se equilibra na experiência com o outro, sem ter dinâmicas de poder, sem ter dinâmicas de dependência, né? Então, a sombra libriana seria algo ligado à indecisão, à dependência, né? A esse processo mental que quer agradar a todos, mas acaba se diluindo nesse lugar de individualidade, né? Então, a temática dos relacionamentos e de como que a gente gerencia os afetos, né? Porque acho que a emoção é muito impulsionada e alquimizada através desse espelhamento que a gente faz na interação com o outro, como que a gente vai estar se equilibrando nisso, sustentando o nosso desejo sem gerar uma ação contundente, agressiva, ou que vai oprimir o outro, né? Então, a gente precisa trabalhar essas 2 polaridades, né? Como me equilibrar equilibrado e aquilo que é necessário para que a gente possa ter aí um novo modelo, né, de relação e de interação social. Então, acho que o eixo nodal ele vai falar muito de como que a humanidade precisa trabalhar alguns atributos, algumas virtudes, para que a gente possa passar essas transições e olhar, né, tanto as necessidades do meio, quanto a necessidade de quem está excluído, de quem não está, tirar desse lugar de poder e para um lugar mais humilde, né, tanto de autoaceitação, quanto de olhar o outro para poder achar soluções, né, que são mais equilibradas e que vão sair um pouco dessas dinâmicas de poder, né? Isso que Libra nos convida, né? E no mapa do ano, esse é o ascendente, né, do ano, é Libra. Então, é por aí que a gente tem que começar o nosso ano, olhando para os pontos que vão trazer essa balança para um equilíbrio, né? Naquela imagem que o Lucas colocou ali, não aparecem os asteroides, né? Eu sou apaixonada pelos asteroides, que vão falar de forças femininas, né? Então, tem Ceres ali, né? Que essa Deméter na mitologia grega, né? O que ela vai trazer ali? Ela está no finalzinho, né, da casa 12, já em conjunção a esse ascendente, a 0 graus de Libra, mas vai estar trazendo essa necessidade da gente nutrir, né? Ela é um atributo relacionado à nutrição desse aspecto do equilíbrio e do relacionamento. Então, ela está angular nesse mapa, né? A gente precisa nutrir o equilíbrio, a harmonia nos relacionamentos, né? E tanto Júpiter em Touro quanto esse ascendente em Libra vão trazer a regência do quê? De Vênus. A gente precisa olhar para a beleza, para o prazer, né? Para a alegria, para aquilo que nos traz contentamento, né? Porque são tantas crises, são tantas violências, são tantas coisas que estão no nosso entorno e que vão turvar essa nossa mentalidade, que vão solapar a nossa emoção, que se a gente não tiver, né, essa capacidade de entrar nesse estado avatar, né, de nutrir o sonho, de nutrir a imaginação, a gente não vai ter força para sustentar as transformações que a gente precisa fazer. Então, tem um trabalho individual muito importante para a gente fazer, e eu acho que ele caminha lado a lado com essa responsabilidade que a gente tem que ter pela nossa espiritualidade, né? Então, até onde eu individualmente não consigo sustentar, o que mais faz eu olhar para a vida e ver que algo faz sentido, né? O que sustenta a minha percepção de que, mesmo tudo desabando ao meu redor, os recursos estão escassos, tanta violência, existe algo que faz com que a vida tenha sentido, né? E essa é uma busca muito pessoal minha, assim, é isso que eu ajudo as pessoas a trazer essa visão mais ampla, né? Júpiter, a visão do todo, para a gente achar esse prazer, esse contentamento, que é o que vai nutrir a força para a gente seguir firme nas batalhas, né? Então, queria trazer essa dimensão de Saturno em Peixes para a gente pensar que, sim, a gente é responsável pelo nosso próprio sonho, a gente é responsável para nutrir essa chama acesa, né? Para que a gente possa, sim, encontrar forças, encontrar os nossos pares,
se unir àquilo que a gente acredita, para que a gente possa criar aí esses modelos alternativos, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja desabando. Né? Então, rapidamente, em relação aos eclipses, a gente vai ter um primeiro eclipse ali no dia 20 de abril, né? Vai ser um eclipse solar total. Então, os eclipses eles estão relacionados a esse processo, né, de ocultamento, e sempre que tem o ocultamento de uma luz, o retorno dessa luz vem com muita força, então são processos dinamizadores, impulsionadores, né? E aí, para a gente olhar o impacto de um eclipse mais especificamente, por exemplo, num mapa de um país, né, de uma nação, a gente precisaria olhar aonde a sombra desse eclipse oculta, né? Não é muito o meu tema de estudo, a gente precisaria olhar questões da astrologia mundial aí, né? Mas a gente poderia olhar um pouco a simbologia do que cada eclipse desse está trazendo para a gente poder pensar individualmente aí o que isso nos toca, né? E o que isso pode estar dinamizando na nossa vida. Esse eclipse do dia 20 de abril vai acontecer aos 29 de Áries, né? E esse Marte ele já vai estar no signo de Câncer. Aliás, ele vai, na sequência, ingressar no signo de Câncer, né? A gente vem já mais ou menos há 7 meses esse Marte transitando aí em Gêmeos, né? Nos trazendo aí questões da comunicação, questões do contato, de como que a nossa mente funciona, e aí logo ele vai entrar, já vou ver aqui, acho que se eu não me engano é 25 de março, Marte vai entrar em Câncer, que é um signo onde ele está enfraquecido, tá? Então, de alguma forma, a gente vai ter que direcionar esse impulso para cuidar das nossas emoções, para cuidar daquilo que nos nutre, para cuidar desse lugar que nos fundamenta, né, enquanto lugar de sustentação. Então, a virada, né, desse ano, com todas essas crises, com todos esses desafios, vai nos trazer a necessidade de, sim, olhar para as nossas emoções num primeiro momento, né? Então, esse primeiro eclipse aos 29 graus de Áries, ele não vai ser visível aqui do Brasil, né? Só ali na região da Austrália, Indonésia, pode ser que impulsione coisas aí. Esse mapa é um mapa, como eu falei, tem muita ênfase no elemento água e no elemento fogo, o que deixa as coisas um pouco instáveis nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que a gente vai enfrentar talvez questões de seca, de, né, escassez de recursos, a gente pode enfrentar chuvas, tormentas, enxurradas, né? A gente já viu isso de alguma forma, essa energia abrupta, né, que vem nesse sentido trazendo, né, essas questões para nós. Então, esse primeiro eclipse ele vai estar em conjunção a Júpiter, então vai trazer uma ênfase, uma exacerbação aí dessa energia marciana, né? Esse Marte na iminência de entrar em Câncer. Então, aí o que vai poder movimentar, e é interessante a gente olhar esse 29 graus de Áries, aí onde que está no mapa de cada um, né? Então, os arianos do final do signo, né? Ou todos os signos, as pessoas que têm o Sol em signos cardinais, né? Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, talvez sejam as pessoas que mais sintam aí os efeitos deste eclipse, né? Eu trouxe algumas coisas dos símbolos sabeus, mas acho que vai ficar um pouco além, né, de eu poder trazer isso. Eu gosto de olhar a simbologia de cada grau do zodíaco como um portal para a gente tentar entender um pouco as mensagens, né? O que essas imagens do inconsciente profundo podem nos trazer de insights aí para a gente pensar a nossa vida. O segundo eclipse, eles acontecem em pares, né? Então, sempre que a gente tem um eclipse solar que acontece numa lua nova, a gente tem um outro 15 dias depois que é lunar, ocorre numa lua cheia, né? Então, é quando a sombra da Terra faz o ocultamento, né, dessa face iluminada da lua, e vai trazer coisas mais da dimensão subjetiva, né? Esse eclipse lunar acontece no dia 5 de maio, né? Já aos 14 graus do eixo de signos Touro e Escorpião. Vai ser um eclipse em que o Sol vai estar conjunto a Urano, né? Então talvez mais disruptivo nesse sentido, né? De alavancar coisas mais abruptas. E Mercúrio também vai estar retrógrado em Touro. Então talvez quebras nessa questão financeira talvez sejam enfatizadas, reviravoltas, surpresas, questões relacionadas aos recursos, muito relacionado a esse eclipse do dia 5 de maio. Depois a gente vai ter mais um par de eclipses ali em outubro, né? E o eclipse talvez mais impactante para nós aqui no Brasil, que é o único que vai ser visível aqui para nós, é do dia 14 de outubro, que vai ser um eclipse solar total aos 21 graus do signo de Libra, né? Ele vai ser aquele eclipse anelar, né? Porque a Lua estando no seu apogeu, ou seja, no seu ponto mais distante da Terra, ela não cobre totalmente, né, o círculo solar e fica aquela borda de fogo, né? Um fenômeno astronômico muito bonito, inclusive. Então, enfatizando aí essa dinâmica Libra e Áries, né, dentro das dinâmicas de relacionamento, da chamada para o equilíbrio, pensando que Áries traz
essa contundência marcial, agressiva, né, bélica talvez, então vai ser um eclipse que talvez vai ter mais impacto para nós aqui no Brasil, porque essa sombra vai ser visível daqui, né? E por último, o eclipse do dia 28 de outubro vai ser um eclipse também de lua cheia, um eclipse lunar parcial, e que vai acontecer aos 5 graus e 9 minutos do eixo Touro-Escorpião. Esse vai ser visível da Europa, Ásia e África, né? E vai pegar uma partinha pequena do Brasil ali na região mais centro-oeste, né? É um eclipse em que vai estar uma conjunção entre Lua, Júpiter e Sol, conjunto a Mercúrio e Marte. Então, tem um processo de aprofundamento, tem um processo de mais pesquisa, de mais ênfase, talvez algumas realidades que a gente não estava tendo muita clareza, a gente tem a força para ver nesse momento, e também talvez alguns conflitos fiquem mais acirrados aí, né? Muito cuidado com as palavras, com o dogmatismo, com o exagero, né? E todo esse transbordamento emocional que traz aí para a gente. Foi uma fala super rápida, teria muitas coisas para falar, mas vou passar a palavra para o Lucas, que eu sei que ele também tem contribuições maravilhosas aí. Um beijo a todos. Gratidão, Liz. Vocês querem comentar alguma coisa, Carol, Juliana, sobre a fala da Liz? A gente está com tempo, podem ficar tranquilos. Eu queria fazer um comentário de como é importante, né, olhar sempre o mapa como um todo, para quem está nos assistindo, né, de sempre considerar todos os pontos do mapa, né, fazer esse olhar, recair o olhar sobre todos os eixos, sobre todos os setores, porque tudo vai se complementando, né? Então, assim, a Carol trouxe o Aquário, que daí tinha conexão com Saturno, e que daí a Alice trouxe toda essa questão, né, dos nódulos, que foi lindo, assim, para complementar, para trazer, inclusive, uma leveza, né, de como que a gente pode trabalhar com tudo isso, né, com toda essa carga aí geracional, né, desse Plutão e desse Saturno, que são planetas que trazem mais densidade mesmo, né, para nossa consciência. Não, densidade não necessariamente é algo negativo, né? Mas que nos causa né, às vezes esse enfado, né, de ter que lidar. E como foi importante assim a fala, né, da Liz de trazer essa necessidade da contemplação e o link que ela fez, né, para a pergunta da Carol, mas será que realmente nós podemos sonhar, né? E como é, né? E como é a construção desse sonho nesse tempo de Saturno em Peixes, né? Como ele pode ser voltado para uma manutenção, para um autocuidado, né? Para realmente a vida estar em beleza, estar em harmonia, enfim, né? Para a gente poder ir para o todo de uma maneira equilibrada. Gostei muito. Sim, aproveito também para falar como fecha, né, a ideia dos nodos também no eixo Ares-Libra, né, porque tudo é relação, né, então, assim, a nossa relação com o meio, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a tecnologia, a nossa relação entre eu e o coletivo, né, desse eixo também Leão e Aquário, então, muito legal esse olhar que realmente você vê que as coisas vão se complementando, né, a gente vai chegando no que falam aqui na Alemanha, nessa linha vermelha, né, que conduz, assim, né, nesse lugar que tudo vai levando para essa síntese. E eu quero só trazer, antes de entrar na fala do Lucas, que eu acho que o cinema, né, ele já é um precedente um pouco do processo, né, que a gente vem enfrentando, assim, e muito pisciano, netuniano. Então, eu estou abismada quantos filmes com relação multiverso que estão surgindo aí, né? E isso é uma coisa totalmente aquariana, né? Que vai abrindo e vai abrindo dimensões, né? E até que ponto nós estamos preparados para isso, né? Até que pontos, onde que será que está querendo nos levar esse pensamento do que tipo, tem outras dimensões, nada importa nessa aqui, vamos para outra dimensão, né, ou vamos para outro planeta, né? Então, eu acho que nesses próximos 20 anos aí, esses temas de fuga de realidade, que tem tudo a ver com o que a Ju também trouxe, né, vão ficar muito fortes, né? Até que ponto vamos para o multiverso, vamos para outro planeta, né? Ou, nas melhores das hipóteses, que nossos irmãos, né, intraterrenos, né, cósmicos, que eles
possam vir, né, nos apoiar nessa tarefa, né? Então, eu acredito que com esse Plutão e Aquário, eu acho que está para se tornar-se visível e conhecido, né? O que, enfim, para muitos já é, né? Mas, assim, oficial, digamos assim, né? A presença e a comunicação, né, de muitos governos já com alienígenas, né? Com seres de outros planetas, né? Então, isso já está acontecendo, já está saindo muita informação sobre isso, e eu acho que nos próximos anos, assim, a gente vai se surpreender com muitas coisas em relação a isso. E assim eu espero, porque eu estou, assim, super otimista que os irmãos possam vir aí nos apoiar nessa tarefa. E é super interessante, é um pouco mais antigo. Isso, eu não vou lembrar a data agora, 2000 e pouco, pós anos 2000. Tem uma conferência que está, inclusive, disponível no YouTube, para quem quiser ter acesso. Não lembro se é da Bolívia agora, mas de algum país latino que tem essa conexão mais forte com os povos andinos, do bem viver. Ele falando sobre esse contato com essas realidades mais sutis, na ONU, é uma conferência na ONU. E existe uma palavra em idioma espanhol, mas de herança originária, dos povos originários andinos, para se referir aos povos que vivem dentro da Terra, mas dentro da Terra no sentido no interior, né? Não dentro da Terra, né? Mas de forma interior. E se comunicar com eles, que são os guardiões da Terra. E eles têm uma palavra para isso, no idioma deles. E a gente ainda chama, por exemplo, o que a gente vê no céu, de objeto, OVNI, como é que é? Objeto voador não identificado, uma coisa assim, né? Então, a gente nem tem como se referir, a gente não, no nosso idioma, de forma geral, a gente não tem referências para dialogar com esses seres que compõem essas realidades, que eu acho que está tudo muito... Não vai ter como esconder mais, né? O Plutão, ele é uma energia de exposição, né? Um vulcão, um trovão, então ele põe a coisa para fora. Essa realidade aquariana, né? Esse contato com as multidimensões, ele já está sendo preparado para isso acontecer na ONU, né? Há poucos anos atrás, e isso está sendo exposto, né? Cada hora alguém me manda uma reportagem de ex-militar da CIA, do sei lá o quê, expõe que o governo tem contato com tal coisa, né? Então, isso tudo ele é uma dimensão que a gente vai ter que olhar e todo mundo vai poder viver a sua experiência com isso, né? E socialmente a gente vai ter que dar uma resposta para isso também. E eu acredito que eu sou do time da Carol aqui, né? Eu acredito que convulsões, sim, claro, mas convulsões transformadoras que vão abrir portas de verdade para aqueles que escolherem, né? Plutão, ele tem esse aspecto duplo, até para nós no nosso mapa, né? Plutão tem um aspecto duplo muito interessante. A gente pode cair no medo, um trovão pode nos causar medo, ou ele pode nos deslumbrar. E os trânsitos de Plutão, por exemplo, as quadraturas, né, a cada 40 anos, por exemplo, mais ou menos, né, eles podem gerar, ou eu me identifico como sendo o próprio trovão que está caindo na minha cabeça, né, que está mudando a situação da minha vida, ou eu sou a pessoa que é torrada pelo trovão e tento correr daquilo de todas as formas possíveis e fico sofrendo, né, naquele processo de que a minha vida não é mais como ela era antes, porque não vai ser mesmo, né? Plutão, ele vem para mudar as coisas. Mas eu posso me identificar como eu sendo esse trovão, eu sendo a mudança. A energia da mudança está em mim, não está contra mim. A vida que vive fora é a mesma vida que vive dentro. Se esse processo acontece, ainda mais nesse ingresso, não, assim, com a energia de aquário e tudo que a gente está podendo viver socialmente, existe mais chance da gente poder se identificar como parte dessa natureza e dessa força. Essa força não está fora, mas ela está dentro de nós, é a identificação com essa força dentro de nós. Isso é algo, eu acho que bem real e não vai ter como a gente fugir muito de cada um de nós identificar isso dentro de si, cada um de nós fazer esse movimento de perceber que a gente é mais do que a gente achava que a gente era e que a vida não está contra nós. A gente sim faz parte dessa vida maior e, nesse sentido, o que eu faço implica na vida. Isso também é uma coisa muito forte. Eu acho que Saturno traz essa consciência para nós e um Saturno em Peixes traz essa consciência para nós
do nível interior, então a gente vai começar a sentir mesmo na nossa realidade psíquica que o que eu faço implica na minha vida, né? Tudo tem um retorno. O Saturno aqui como um dos planetas, os senhores do karma, né? Uma expressão do Senhor do Tempo, né? Que traz as consequências dos nossos atos. E esse Peixes como uma resposta ou como o aspecto nosso mais interior, mais sutil e mais oculto dentro de nós, mais uma realidade viva. Então, Saturno ele vai dar, fala assim, olha, o que você faz afeta o seu ser. O que você faz com a natureza, com o planeta, como você conduz o seu dia, tudo isso te afeta. Então, a Juliana estava falando sobre, e a Liz, né, sobre saúde mental, sobre como que está o estado um pouco de convulsão que as pessoas têm vivido, né? Nós todos temos vivido. Isso eu acho que tem uma conexão muito direta com a gente perceber que como a gente conduz o nosso dia a dia, no nível psíquico, emocional, do corpo, na realidade com o meio ambiente, com as pessoas, isso vai afetar a nossa saúde interior de uma forma que não dá mais para escapar, né? Não existe escapatória. Então, assim, acho que a energia de Saturno, ela entra ali para dar realidade para esse mundo interior, ele é real. E ele precisa ser cuidado, e ele precisa ser, inclusive, compreendido, né? A energia de Saturno é uma energia de discernimento, então eu coloco o preto no branco. Então, a gente entender como que funciona essa dinâmica também é super interessante. Eu estou também otimista, né? Acho que não vai ser anos tranquilos, né? Não visualizo anos tranquilos, né? Não consigo perceber tudo isso que está acontecendo como movimentos suaves, né? Não acho que é isso, né? Nos próximos muitos anos aí pela frente, não só nesse, mas movimentos transformadores, assim, de verdade. Acho que o que a gente acha que a gente daqui a alguns anos ninguém vai acreditar nisso mais, né? Todo mundo vai conseguir visualizar e viver uma nova versão de si mesmo, ou vai entrar em aspectos mais de surto mesmo, né? Então, ou uma coisa ou outra, ou a gente se redescobre do que a gente ou a gente realmente se perde dentro dessas, ou a gente corre do trovão, né? Ou a gente fica correndo dessa trovoada que está acontecendo, né? E desse movimento todo que está acontecendo. É isso, a Márcia colocou para nós, foi o David Choquehuanca, em Madrid, que ele fez a fala sobre os mundos intraterrenos, né? Os mundos interiores, falando isso publicamente, de forma muito natural, assim como sendo um contato direto que esses povos têm, né? Bom, a minha fala, eu escolhi trazê-la de uma forma que trouxesse um espectro um pouco diferente, mas que fosse complementar a tudo isso, que é dentro de uma astrologia que muda as regências. Então, cada signo tem um planeta regente, ou mais de um, dependendo se é astrologia medieval, astrologia contemporânea. E a proposta dessa outra astrologia, que foi denominada de astrologia esotérica ou astrologia da alma, que foram os dois nomes que a Alice Bailey, que foi a autora junto com o mestre tibetano, eles colocaram para essa astrologia, eles mudaram. Então, cada planeta, cada signo tem 3 regências. E a roda do zodíaco, ela pode ser compreendida de 2 formas. Ela pode descer Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, que é o sentido anti-horário que a gente conhece, ou ela pode ir ao contrário. Áries, em vez de a gente sair de Áries e ir para Touro, a gente sai de Áries e vai para Peixes. Aí Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário. Então, existem 2 movimentos. E o que eu vou falar aqui agora é baseado nisso. Que a gente vai... Eu não vou explicar tudo, né? Depois, se vocês tiverem interesse, a gente continua os estudos. Mas é baseado nesse movimento que a gente pode, então... Quando que o movimento do zodíaco vai de Áries para Peixes? Eu vou usar uma referência que é mais próxima de nós, porque esse mundo simbólico interior está cada vez mais exposto. Só entrar na internet, tanto de gente falando de simbolismo, de mito, de inconsciente, isso aí está pipocando, né, na internet. Eu vou usar uma fala de uma referência de estudioso, que é do Campbell, sobre esse movimento, que é assim, quando a gente sai... Por que a gente pode sair de Áries e ir para Peixes em vez de ir para Touro? Ou seja, Áries, o eu,
que tem algo para realizar nesse mundo. E o touro, ele vai dar concretude para essa realização. Então, a gente sai de um fogo, que é uma aspiração, e vai para uma terra, que é dar o passo concreto. Então, o que eu posso fazer para que isso tome vida, tome forma? E o que me faz, em vez de descer para touro, ir para um signo de água, que não vai dar forma para as coisas? Ele é um movimento que há uma aspiração, ou seja, o meu propósito nessa vida, ele não é realizado. Ele entra no mundo da imaginação, ele entra no mundo dos sonhos, mas dos sonhos num ponto de vista negativo aqui. Por que eu não consigo, né, realizar? Por que eu não consigo ter consciência desse propósito e realizar o que eu vim fazer nessa vida? Se uma plantinha faz isso, né? Não tem... Aqui do lado tem um pé de mamão, dando bastante mamão agora. Eu nunca vi um abacaxi nascendo no pé de mamão, né? Ele tem certeza absoluta do que ele é, ele vive o que ele é. Então, e o ser humano, a gente perdeu um pouco disso, né? A gente nasce, cresce, e a gente não tem certeza absoluta do que a gente é, e a gente muitas vezes não vive o que a gente tem para viver. Então, isso é um dilema nosso, né? E um pouco a gente vai falar sobre isso também, como que a natureza, o reino vegetal, tem a nos ensinar nesse ciclo agora. Então, quando a gente perde esse fio condutor, a gente vai para peixes, nesse ponto de vista simbólico, tá? Então, a gente vai para o mundo das ilusões, né? E não, aí o peixes deixa de ser o último signo do zodíaco, que é o signo, igual a Juliana trouxe, das dissoluções, onde o ego perde um pouco da sua força para a gente se tornar maior. Então, é o signo mais maduro do zodíaco, é a última etapa. É quando eu construí toda uma jornada e no final eu entrego. E no final aquilo eu me vejo como parte de algo maior. Só que se a gente está imaturo, ou se a gente não sabe pé do que a gente é, qual que é o sabor da nossa fruta, eu vou entregar o quê? Se eu nem tenho o que entregar. Eu vou abrir mão de qual ego? Que esse ego nem está formado. Então a gente entra com imaturidade nesse processo, né? Quando isso acontece, eu acho que esse ano novo astrológico ele vai falar sobre isso, quando o peixe está forte no mapa, né? Quando a gente está vivendo um processo forte de peixe no mapa, de forma imatura, o que pode acontecer conosco a gente está com uma lua em peixes também, né? Isso faz o processo ser um pouquinho mais delicado, porque dentro dessa perspectiva da astrologia da alma, a lua, ela tem uma carga de todos os nossos hábitos, sejam bons ou ruins. Então, isso também traz a coisa para ficar mais preso a ilusões, se a gente estiver iludido conosco mesmo, né? Eu acho que duas palavras que a gente poderia colocar, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todos nós, é as dissimulações. Então, o peixes, ele tem uma energia dissimuladora, ou seja, mentiras mesmo, né? Mentir para os outros, para nós mesmos, enganos, cultivar enganos e dissimulações. Isso é muito perigoso nesse ano. Então, a gente fazer um trabalho de autoconsciência bem forte mesmo, bem honesto e sincero, da gente cuidar para não dissimular as coisas. Então, a gente viu que a gente está mentindo, que a gente está contando meias verdades, que a gente está tentando florear a coisa para ela não ser o que ela é, ancora, traz para a consciência de novo, né? E seja o mais sincero, honesto, transparente possível, dentro de uma energia, lógico, de cuidado, de amorosidade, né? De a gente conseguir cultivar. Mas isso é muito importante. E junto com isso, que é praticamente igual, é o escapismo. Então, né, que a gente já trouxe aqui. Então, muito cuidado com os escapismos, né? Então, assim, essa sensação de opressão que todos nós estamos sentindo, igual a Ju trouxe. Não sei se está todo mundo TDAH, mas está todo mundo oprimido. Não tem ninguém que não está se sentindo oprimido por tantas coisas que a gente... tantas inutilidades que a gente colocou na nossa vida moderna. Então, a nossa vida ela é regida por muitas coisas que não somam nada. Então, a gente está entupido de coisas que não somam no processo, que não ajudam, né? E isso causa uma sensação de opressão em nós mesmos. A gente está com muitas inutilidades. E peixes, ele é o signo da dissolução. Então, o que é inútil precisa ser dissolvido mesmo. Porque se eu for entregar, se eu vou viver a energia positiva de peixes, se eu vou ver essa sensação de unidade com o todo, eu vou saber que aquilo tudo que não serve para nada, aquilo precisa ser liberado, porque aquilo está maltratando a nós mesmos, maltratando o planeta, né? Maltratando as relações. Bom, mas enquanto isso não é alcançado, a gente ainda continua vivendo escapismos. E aí, trazer para a consciência, opa, peraí, eu estou fazendo isso aqui, isso serve a quem?
isso nutre o quê em mim, né? Isso me ajuda a chegar aonde? Não ligar o piloto automático, porque ligar o piloto automático nesse estado de caos que a gente está é uma inteligência artificial nada confiável, né? Então, assim, não liga o piloto automático, não deixa a coisa acontecer solta, né? Traz realmente para a consciência. E a gente está com esse impulso de entender esse mundo interior, de entender que tem forças que agem nessa realidade subjetiva, né? Bom, de simulação e escapismo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não, em vez de realizar a vida, a gente ficar perdido nesse mundo fantasioso, né? E ainda num lado, né? Vou tomar uns 5 minutinhos aqui a mais, né? Ainda de um lado, para a gente tomar cuidado, eu acho que assim, é da energia de Plutão também. Acho que ela merece cuidado, porque é uma energia de muita transformação e é uma energia de morte também. Então, a gente que trabalha na clínica, e eu acompanho esse processo, existem muitas tendências suicidas, né? Isso está acontecendo, isso é real, né? Isso as pessoas não efetivam muitas vezes, né? Pelo menos na clínica, a pessoa está viva, que foi ali, né? Mas ela chega falando para você que, olha, pensei isso está passando na minha cabeça, né? Isso está... Então, isso faz parte de um processo intenso social que a gente está vivendo, que é uma necessidade de transformação. Então, uma coisa é a pessoa pensar assim, estou desistir da vida, né? Isso não vale a pena viver, isso não faz sentido, essa vida não faz sentido. E outra coisa é a gente achar que cortar, né, nossa vida vai nos livrar disso. Então, eu acho que assim, cada vez mais consciente a gente vai ter que a vida não acaba mesmo. Então não adianta a gente acabar com a vida, porque ela não vai acabar, né, com a vida em nós, a gente vai continuar vivendo. Então isso traz uma tônica assim de consciência nesse aspecto, que precisa mudar. Então assim, eu acho que a força é essa. A gente precisa mudar a nossa forma de estar no mundo. E essa forma, individualmente, ela não gera satisfação suficiente para a gente viver no mundo bem. Porque essa força de transformação, de mudança, ela está sendo regida pelo signo de Aquário. Então, isso não é individual. Então, ao que eu pertenço, né? Eu acho que a pergunta seria essa, né? Eu pertenço ao quê? Qual o sonho que eu estou construindo junto? O que que eu estou ajudando a construir nesse planeta? Que força que é essa que é maior do que eu, mas que eu também faço parte, né? Se a gente não tem um sonho coletivo que nos coloca como parte de algo maior do que nós mesmos, as tendências suicidas, acho que elas vão ser cada vez maiores. A tendência de desânimo, de medo, de incompreensão com a vida, de revolta, ela vai ser cada vez maior. Então, assim, eu acho que um dos chamados muito importantes aqui é esse, assim, ao que eu pertenço? Eu faço parte do quê? O que eu estou fazendo nesse planeta, né? Assim, se isso for fechar no funil do individual, a insatisfação vai ser muito grande. Vai ser um raio na nossa cabeça, não vai nos alimentar, vai nos matar isso, né? Essa busca de satisfação pessoal vai ser um raio para nós. Então, ver a gente como parte dessa coisa maior, dessa vida maior, cada um a seu modo, claro, isso vai ajudar muito. Creio eu que, na verdade, não é que vai ajudar muito. Eu acho que é necessário. Se a gente não for por esse caminho, a gente não tem outra escapatória que não seja uma sensação de autoaniquilação, que pode vir através de drogas, de álcool, de Netflix, de escapismos de toda forma. Tanto faz, né? Não precisa a pessoa se matar. Ela pode escolher não viver. Ela pode escolher não viver, né? Eu acho bem chave isso que você falou, Lucas, em relação ao pertencimento, né? Que esse é um tema muito do momento, né? Ao que eu faço parte, né? Eu acho que isso nos próximos 20 anos, com certeza, com a temática aquariana, vai ficar muito forte. E sem falar que existe a possibilidade de ser um zumbi aqui, né? Então, assim, muitas pessoas já optaram por ser zumbis e se desligarem ali da conexão, né, divina, e eu acho que isso tem a ver com esse processo coletivo aí, que de não encontro com a motivação, com aquilo que faz sentido, né, com algo maior, e que não necessariamente isso vai estar no nível individual, porque há um movimento muito ligado ao tipo, a você com o seu propósito, né, tem uma coisa forte nos últimos tempos em relação a isso, né, e talvez o propósito seja fazer parte de algo maior, né, de um coletivo maior. Então, olhar mais com essa lupa grupal mesmo.
Acho isso bem legal. Tá feito o convite, né? Uhum. Eu acho que é um convite que não tem opção de recusa. Sabe aquele convite que é mais uma convocatória, né? Então, por isso que eu acho que a sensação de morte, ela tá muito vigente, né? E, inclusive, o tema de filme de zumbi, né? Assim, tá bem famoso, assim, hoje em dia, né? Nos meios e tudo, porque isso está sendo convidado, né? Eu estou servindo ao quê? Eu faço parte do quê, né? O que que me move? O que que me dá vida? Né? Eu estou buscando o quê? Isso são temas que não dá mais para fugir, seja através do cinema, da literatura e, na verdade, do nosso mundo interior. Né? Quando a gente abre o olho de manhã, quando a gente deita para dormir, quando a gente desliga o piloto automático, né? Isso vai bater no nosso ser e vai nos pedir uma resposta. Os grupos, eu acho que aqui a coisa mesmo é o grupo. A gente precisa nos encontrar como parte de algo maior do que nós mesmos. Essa é a grande coisa, né? E ótimo. Acho que esse é um ponto que eu acho que assim bem significativo do processo todo. E eu queria trazer só mais um ponto que a gente pode usar o próprio corpo para isso, né? Porque eu cortei a apresentação aqui, mas só para não ficar muito mental, né? A gente pode usar o próprio corpo. Existe um movimento no nosso corpo dentro dessa perspectiva da astrologia da alma, que é assim, o nosso coração, nosso tórax, nosso chakra cardíaco, ele é regido por dois planetas, que é o Sol, de um lado, e Júpiter por outro. Então, o Sol rege a nossa presença como pessoa humana, e Júpiter rege a nossa presença como pessoa interior, ou como alma, espírito, consciência, como que a gente quiser chamar isso, né? Então, essa energia, ela exerce a força de subida. Então, o coração, ele faz uma síntese de tudo que veio de baixo e ajuda que a gente eleve, né, nossas forças, e tudo que vem de cima nutre o que vem de baixo. Então, ele faz é como uma âncora, né? O coração é como uma âncora. Então, olha de novo o que as meninas trouxeram, né, de Júpiter e a importância de Júpiter nesse momento da nossa vida, né? É muito importante a gente se alinhar com esse Júpiter no nosso mapa natal, o que ele está nos dizendo, qual que é a potência dele. O tibetano traz que o Júpiter é um dos planetas sagrados, ou seja, ele é um planeta que emana forças muito positivas para nós, quando a gente está numa busca espiritual, numa busca interior. Ele é uma âncora muito importante dessa energia do amor em nós. E aqui, ele está aqui no coração. Aqui entre o coração e a mente está a energia de Saturno. Então, na laringe, né, no nosso chakra laríngico aqui, nessa região da expressão, a gente vai falar que está a força da criatividade ou da inteligência que cria, que é a força nesse caso, é uma força de Saturno. E aqui em cima, a gente vai falar que tem o Ajna, né, o terceiro olho, ele é regido pelas forças de Vênus. Então, Vênus, e aqui é Saturno e a Terra. Não vou entrar nisso, mas para quem está anotando, quiser saber, né, Saturno e a Terra. E aqui, a Terra é o oposto ao Sol no mapa. Então, vocês olham no mapa de vocês, o lado oposto ao Sol é a Terra. E aqui, a força de Vênus, que sozinha, ela rege sozinha a energia da ciência, da ciência, da nossa apreensão e compreensão do mundo. Analisando o mapa desse ano, de um ponto de vista da astrologia da alma, a gente tem uma força muito grande desses dois planetas aqui, ó, Vênus, Saturno também, né? E Júpiter. Então, a gente está ligando esse processo, né? A gente está fazendo uma ponte entre a consciência, que não tem como a gente escapar mais disso, muitas conjunções planetárias e de signo trazem essa força da consciência, e a gente está ativando, por outro lado, a força do coração. Então, a gente está fazendo uma ligação entre coração e consciência. Quem liga essas duas forças, aqui a gente pode entender que uma cor que entraria aqui no coração, desse ponto de vista, tá? Porque as cores, elas são mais flexíveis e mais amplas, dependendo de como que a gente vai tratar elas. Mas a gente pode colocar que aqui é uma cor amarela e aqui é uma cor azul. Então, a gente tem um amarelo, o sol irradiando amarelo aqui, e a gente tem o azul da consciência profunda, do céu profundo aqui. E quem liga o amarelo ao azul é o verde. E a natureza é o próprio símbolo do verde, né? Se a gente olhar o planeta de forma ampliada, de longe, a cor que predomina no reino vegetal
é a cor verde. E o reino vegetal, ele consegue cumprir essa tarefa de ser o que ele é. Então, ele não tem alteração nesse sentido, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz aquilo que ele tem que fazer. E a expressão dele como reino é a cor verde. Então, a cor verde, ela é muito interessante nesse sentido, porque ela expressa a união entre duas realidades mesmo. E ela faz essa ponte para que aquilo que a pessoa, que é o sol, que é a luz da pessoa, chegue ao céu, né? Ou seja, o que eu tenho dentro de mim chegue até o alto, que eu expresse aquilo que eu sou, que o amarelo da terra chegue ao azul do céu. Então, o verde faz essa ligação. E do ponto de vista da astrologia, então, a gente tem para quem que está regendo essa relação com o verde? Saturno. Eu vou trazer um ponto só, né? Porque nosso tempo está acabando aqui. Um ponto de Saturno, ou seja, como criar essa ponte entre o coração e a mente, como isso se realizar, como essa cor verde tomar uma forma na minha vida, né? O que o Saturno está dizendo sobre isso? Bom, eu acho que é muito bonito, assim, porque do ponto de vista dessa astrologia, isso Saturno no nosso mapa, tá? Então, Saturno no nosso mapa, ele tem um efeito muito forte para a gente poder perceber, tanto ele no mapa natal, como nos mapas de trânsito, para a gente poder perceber quais são as oportunidades ou os desafios que a vida está nos trazendo, porque elas são a ponte. Então, o que a vida me trouxer concretamente como desafio, isso é a ponte por onde eu tenho que caminhar. Talvez essa ponte seja uma ponte bem complicada, só um fiozinho, nesse abismo, né, que a gente está vivendo entre coração e mente. Talvez ela seja uma ponte bem erguida, né, bem sólida. Não sei, cada um tem o seu Saturno, cada um tem o seu karma, cada um tem o seu processo, mas o mais importante é a gente poder ver que isso está acontecendo de verdade. Então, o convite. Qual é o convite aqui para nós, né? E Saturno entrando em Peixes torna isso muito interessante, né? Porque o convite é o que a vida tem me apresentado, sabe? Pode ser uma doença, pode ser um conflito familiar, pode ser uma separação, pode ser uma união, pode ser uma aproximação de um outro grupo, pode ser uma crise interna, de qualquer nível que seja, pode ser uma mudança de país, pode ser uma realidade que eu entrei em contato naquele momento e eu vou ter que dar uma resposta, o que eu fiquei sabendo de alguma coisa que eu não sabia, e eu entro em choque, né? Saturno, ele vai trazer consciência para o processo, ele vai colocar a coisa estampada. Essa é a questão. Então, lidar com isso que a vida está apresentando para cada um de nós é lidar com o nosso karma, é lidar com aquilo que está apresentado. E isso é a nossa ponte. E isso é o que vai nos permitir liberar esse chakra aqui, ó. Vai nos liberar a nossa expressão, é a gente não brigar com a vida, mas a gente fazer as pazes com essa vida, com esse senhor do karma, e poder ver a outra face dele. Então, Saturno tem duas faces, a gente fala. Uma face, o tibetano chama o guardião do umbral, que é tudo aquilo que tem de difícil e complicado dentro de nós, e a outra face dele é a luz, que é o anjo da presença, que é o próprio ser, né? É a própria vida querendo se renovar, querendo trazer luz. Eu vou ler um trechinho do Campbell, 3 linhas aqui, para a gente ver que, na verdade, isso não é uma coisa da astrologia, essa ponte entre o céu e a terra, regida por isso que a gente chama de um arauto, né? Dentro da mitologia, a gente chama isso, o Saturno, ele é o arauto, ele é aquele que nos inicia na vida, né? Aquele que nos permite transitar de um lugar para o outro, de alcançar maturidade, da gente compreender o nosso papel no mundo. Tem que ter alguém que nos conduz. E esse alguém pode ser qualquer situação da vida, qualquer pessoa na nossa vida. Mas se a gente briga com a pessoa, se a gente briga com a vida, a gente não vive o arauto. A gente cai nas ilusões, tá? A gente caiu lá em Peixes, né? No Peixes negativo. A gente não foi para Touro. E Touro está pedindo, né? Saturno não, né? Júpiter em Touro ali, a gente tem alguns anos de impulso ainda, né? Bem forte. E a própria Vênus, né? Que está em Touro agora também. Urano, né? Todo esse processo que está acontecendo com Touro, ou seja, a vida está nos chamando, assuma, né? Assuma a sua parte. Bom, vou ler aqui para nós. Nosso querido Arauto. Vou recomendar aqui um poema, que se vocês jogarem no Google tem bem fácil. Chama A Dama de Chalote. Dama de Chalote.
faz parte do círculo arturiano, dos poemas do círculo arturiano. Lindo, assim, né? Quando eu li esse trecho aqui do Campbell, que está no O Herói de Mil Faces mesmo, falei assim, ele está falando da Dama de Shalott aqui, né? Porque o poema é sobre isso. Olha, o que a vida está nos chamando? Acho que isso aqui é o que a vida está nos chamando nesse ciclo agora que a gente está vivendo. Somos perseguidos dia e noite pelo divino ser, que é a imagem do eu vivo, presente no labirinto fechado de nossa própria psique desorientada. Somos perseguidos dia e noite pelo divino ser, que é a imagem do eu vivo, presente no labirinto fechado de nossa própria psique desorientada. Os caminhos para as portas se perderam. Os caminhos para as portas se perderam. Não há saída. Podemos apenas nos apegar, como o Satã, aqui ele está citando uma mitologia, né? Como o mal, vamos dizer assim. Podemos apenas nos apegar, como Satã, furiosamente, a nós mesmos e ficar no inferno. A gente pode se apegar a nós mesmos e ficar no inferno. Ou então, nos soltar e terminar por ser aniquilados buscando a Deus. Então, eu acho que essa é uma força mesmo, né? A Deus dentro de nós, né? A Deus, a expressão do que nos cabe nessa vida, né? Qual que é esse desejo, mas esse desejo genuíno, né? Que nos coloca como parte de algo maior. Eu acho que essa é um impulso que não tem escapatória para nós, né? Ou a gente se prende no nosso inferno particular, das desorientações, onde a gente trancou o nosso ser interior, ou a gente abre a porta, né? E vê o que sai de lá de dentro. E lidar com isso, aceita a vida, né? Abre para a vida. E a gente cresce com ela. Que a gente se permita ser iniciado pela vida. A gente permita viver essa transição, né? Bom, é isso. Aberto aí para todos. Se alguém assume um pouquinho para eu poder ler as perguntas do chat, se tem. Pode ser? Sim, eu acho que fechou assim, com chave de ouro, né? Eu também trouxe, falando em poemas, também trouxe um do Rumi, né? Que eu gosto muito também dos poemas que ele traz. E ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Então, a gente entender como funciona, né, esse eixo em harmonia, né, de Aquário e Leão, por exemplo, né? Que não é uma coisa ou outra, né? É a mesma coisa, na verdade, né? Não existe o fora, o dentro, existe nós em relação o tempo inteiro com aquilo que a gente chama de estar vivo, né? De estar em relação com a vida, né? De estar fazendo parte disso. E acho que fechou muito bem a tua fala, Lucas. Eu acho que trouxe algo bem ligado ao coração mesmo. Achei muito legal. A gente não tem pergunta. Se alguém no chat do YouTube quiser colocar alguma pergunta, né? Tem vários comentários, depois a gente pode ler junto, depois que terminar, né, o vídeo. Mas se alguém tiver ou entre nós aqui, se a gente quiser colocar alguma questão, né, a gente tem 10 minutinhos ainda para o fim da live, né, de 11h30. E eu acho também que depois essas perguntas elas podem surgir, né? Conforme as pessoas vão vendo a live no YouTube, e a gente também pode ir respondendo aos poucos, né? E depois dali até tirar outras possibilidades de temas, né? Para dialogar aqui com o pessoal. Eu acho que a gente trouxe bastante informação, né? Eu acho que é um processo também de gestão. Uhum. Legal, a Ana Paula falou assim, só quero agradecer, porque foram reflexões maravilhosas. Juliana, muito maravilhoso, vocês juntos, né? Gratidão, eu fiquei feliz também, gratidão a todas.
Foi muito legal mesmo. Ah, tá. Uma pessoa, a Kátia, pediu para a gente falar mais da gente. Ela perdeu o começo da live. A gente não falou da gente e como profissionais, né? E a gente pode depois deixar na descrição do vídeo, tá? Eu prometo, quando esse vídeo ficar upado, eu deixo na descrição do vídeo um pouquinho sobre cada um, e aí vocês podem ir conhecendo. Sim, vai ficar gravado. A Natália perguntou se vai ficar gravada a live, vai ficar gravada. Acho que quando a gente encerrar, já está no YouTube, e depois ela vai continuar gravada nos canais de outras, né, talvez da Liz, da Juliana, da Carol, assim, a gente vai deixar ela disponível em vários lugares. Acho que é isso. Quero agradecer, gente, foi muito, muito legal mesmo, né? Muita troca. É sempre bom, né? Ouvir os colegas da astrologia né, naquela proposta lá do início de como complementa, de como traz, né, sempre um olhar novo, que a gente vai ficando, né, ensimesmado com a prática também, ser natural, então é sempre bom que, né, traz outra perspectiva, outra narrativa, e nos ajuda a compor as nossas próprias narrativas também, né. Quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer pela escuta, pela troca. Espero estar em breve novamente com vocês, em outra oportunidade. Tá? Um feliz ano novo astrológico, né? Para todos nós. Possamos, assim, nos encher dessa energia ariana. Para todos que estamos assistindo, né? Junto aqui com a gente, quero agradecer a presença de quem, né, compareceu e esteve aqui com a gente nesse momento, e quem vai assistir depois também, já deixo o agradecimento de estar ressoando aí as nossas falas. E é isso, um bom dia, iluminado dia. É isso aí, faço as minhas palavras da Ju e agradeço muito e que possamos continuar juntos, né? Eu acho que é um chamado, né, para o movimento grupal, possamos, né, que estamos aqui já abrindo essa energia aquariana já em grupo e que a gente possa continuar ainda fazendo muitas coisas juntos. Só para encerrar minha fala também, agradecer e reforçar também o agradecimento às pessoas que se disponibilizaram estar 2 horas aqui refletindo com a gente, né, injetando energia aqui para que a gente pudesse estar dando sentido para o porquê que a gente faz essas reflexões, né, que eu acho que é esse sentido da troca, tanto entre nós astrólogos como quem vem aqui em busca de, às vezes, um insight, né. Eu achei muito bonito que acabou com poesia, que vai sempre reforçar aquilo que é o que eu acredito, né? Que é a nutrição da nossa alma, da gente poder, através desse lugar que é o lugar do sutil, do invisível, a gente injetar essa energia que faz a gente reforçar o apaixonamento pela vida e que a gente possa olhar as transformações para além da sombra, né? E achar essa chavezinha aí que abre, né, as portas para que a gente saia desse lugar de aprisionamento do nosso sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente se apega ao sofrimento e acha que essa é a única perspectiva da vida, né? Então, quando a gente se lança para além disso, e a arte, a poesia essa magia da vida que muitas vezes a gente não explica, para mim, o fio condutor, né? Que vai fazer a gente retornar para esse lugar de origem. Então, foi muito bonito, assim, para mim, fiquei muito nutrida com a forma como vocês finalizaram a fala aí, tanto a Carol, que trouxe poema ali, como a perspectiva do Lucas, que para mim é muito nova também, da astrologia esotérica, então também saí muito, muito engrandecida aí por essa live. Queria agradecer a todos e que a gente possa seguir aí esse caminho de união. Valeu, gente. Gratidão, então. Gratidão. Todo mundo está agradecendo lá no chat, viu? Depois vocês olham, né? Gratidão a todos que participaram. O André, a Andréia, a Moema, a Natália, o Alisson, Luiz, Juliana, tem várias pessoas escrevendo. Gratidão a todos. Gratidão, meninas. Então, até a próxima, né? Que Aquário nos reúna muitas vezes aqui, não? Que a gente possa estar construindo junto. Gratidão a todas. Com certeza. Grande abraço e nos vemos. Grande abraço. Tchau, tchau.